Nós temos aqui uma questão sobre processo de habilitação que diz: para qual categoria de habilitação não se realiza prova prática de direção em via pública? Bom, categoria A, que é para moto, a gente sabe que é feito na motopista. Quando você quer tirar um ACC, que é autorização para conduzir ciclomotores, as cinquentinhas, também é na motopista. Então vamos lá, motopista. Categoria B não, isso aqui é carro, é feito na via pública. Eu sei que alguns Detrans até fazem esse exame de categoria B em circuito fechado, mas não é o que o Código de Trânsito estabelece, o código é muito direto. Código não, a resolução 789, né? Porque o código não fala nem da motocicleta em motopista, né? Ele fala dela também na via pública. Mas a resolução 789, que trata o processo de habilitação, diz que a categoria B é na via pública, enquanto motocicleta, a categoria A ou a ACC é na motopista. E nesse caso, eu sei que alguns de vocês marcaram essa alternativa, dizendo que A e B estão corretas. Mas não é, e eu vou falar por quê. Você caiu numa pegadinha. Para qual categoria de habilitação? ACC não é categoria. ACC é um tipo de habilitação. As categorias de habilitação são A, B, C, D e E. Os tipos de habilitação são CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, PPD, que é a permissão para dirigir, e ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Então, não confunda mais categorias de habilitação com tipos de habilitação. A resposta aqui é letra A, bela pegadinha que o Detran colocou aqui, hein? Mais uma questão aqui sobre o processo de habilitação, pedindo, olha, para habilitar-se na categoria A, o candidato deverá ser aprovado no exame de prática de direção realizado em via pública, em rodovia, em motopista ou todas as alternativas estão corretas. Até tem um macete que eu ensino, onde eu digo que quando aparece esse todas aqui, ó, é 80% de chance desta ser a resposta. Só que, nesse caso, não é. Então, o macete não funcionou. Professor, mas então, eu não posso confiar no macete? Pode, gente. Aqui está falando 80%, está falando 100% não. O que é 80%? De cada 10 vezes que aparecesse todas aqui, em 8 vezes, quer dizer, 80%, vai funcionar. Mas em 2 vezes não vai funcionar. Isso é a margem de erro do macete, né? A margem de erro dele é pequena, você vê, 20% de chance de errar e 80% de chance de acertar. E eu sempre recomendo a utilizar o macete só se você não souber a resposta. Ao invés de você chutar aleatoriamente, você vai chutar com estratégia, vai chutar com macete. Isso é inteligência. A gente sabe que o exame na categoria A ele é feito em motopista, e não é na via pública nem em rodovia. Então, letra C, a resposta. Uma questãozinha agora sobre infrações e penalidades, aquela que o pessoal sempre morre de medo, né? Para qual das infrações abaixo não está prevista a medida administrativa de remoção do veículo? Eu costumo ensinar no nosso curso, nas nossas aulas, que essa medida de remoção é guinchar, tá? Então vamos colocar aqui, ó, remoção é guinchar. Coloca no guincho e leva. Ela vai acontecer em 90% das vezes em casos de estacionamento. O problema é que nessa questão todas as alternativas trouxe estacionamento. E aí lascou. Então presta atenção nisso aqui. Isso é um macetaço, hein? Todos os tipos de estacionamento irregular vão dar remoção, ou seja, vão dar guincho. Só um que não dá. São 20 incisos no artigo 181 do Código que tratam desse estacionamento irregular. Esses 20 incisos desdobrados ali, item por item, chega daí acho que mais de 30 fichas de enquadramento, mais de 30 condutas. E de todas essas condutas, só uma que é estacionamento e não dá a remoção. Só uma. O Código de Trânsito teve o capricho de colocar só uma. Qual que é? Essa bacana aqui, ó.
estacionado na contramão de direção. Ué, professor, então quer dizer que se eu estacionar o meu veículo na contramão eu não vou ser multado? Vai ser multado. O que não vai acontecer é o guincho. O policial, o agente que está fiscalizando, não pode chamar o guincho e mandar levar o seu veículo só porque ele está na contramão. Qualquer outra situação, ele vai sim aplicar, ele vai fazer a autuação, que vai virar uma multa, e ele vai chamar o guincho. Estacionado na pista de rolamento de rodovias e estradas, vai chamar o guincho. Estacionado na vaga reservada para PCD, pessoa com deficiência, tá? PCD, pessoa com deficiência, vaga exclusiva do PCD, tem que ter credencial. Aqui está falando sem credencial e não tem como, né? Estacionado sobre o passeio, vai chamar o guincho. Agora, se ele estiver estacionado na contramão, ele vai fazer autuação, aquilo vai virar uma multa, mas não vai chamar o guincho. Essa é a única situação de estacionamento que não dá remoção do veículo. Letra C, anota essa aí, hein? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questões sobre mecânica. O que impulsiona o fluido de arrefecimento fazendo-o circular entre o motor e o radiador? Olha, existe um sistema de arrefecimento que é o que cuida de controlar a temperatura de funcionamento do motor. Esse sistema de arrefecimento ele é composto de radiador, ele é composto de bomba d'água, ele é composto de ventilador, mangueiras, válvula termostática. É todo um conjunto ali de componentes que vão formar esse sistema de arrefecimento que vão controlar a temperatura do motor, fazendo com que o motor não funcione frio, funcione aquecido, mas na temperatura adequada, sem exceder 90 graus, que é o adequado de funcionamento para o motor. Começou a passar desses 90, o sistema de arrefecimento é acionado e esse fluido aqui, ó, circula entre o motor e o radiador. Só que isso aqui não vai por espontaneidade, não vai sozinho, tá na hora de eu ir lá, deixa, não é. Tem que ter um dispositivo para impulsionar, empurrar esse fluido no sistema. Quem é que faz esse serviço de impulsionar, empurrar? Essa bacana aqui, ó, a bomba d'água. Inclusive, anote isso aí. Toda vez que aparecer bomba de alguma coisa na sua prova, a bomba de óleo, ela vai impulsionar um fluido, que nesse caso é o óleo lubrificante, né? A bomba d'água vai impulsionar um fluido, que nesse caso é a água, sacou? Então a bomba, ela vai estar sempre bomba de combustível, ela vai impulsionar um fluido, que nesse caso é o combustível. O fluido é a substância como é que eu digo? Da forma líquida, tá? Para entender assim. Então essa aqui que é a bacana. O ventilador não vai impulsionar nada, ele só puxa o ar, fazendo o ar passar pelo radiador para baixar a temperatura do fluido. O regulador de pressão, nem sei se existe isso no sistema de arrefecimento. Eu imagino que sim, eu não conheço. A válvula termostática é uma válvula que fica ali analisando a temperatura do motor e ela só abre, permitindo que a água circule, quando o motor começa a exceder o limite de temperatura adequado, né? Opa, começou a esquentar demais. A válvula percebe isso, abre e deixa a água circular. Então, ela existe também. Mas a resposta aqui é a letra C. É a bomba d'água que impulsiona o fluido de arrefecimento entre o motor e o radiador. Questões sobre mecânica. Para que ocorra a combustão, combustão é queima de combustível, né? Combustão interna de um motor. São necessários os seguintes elementos na mistura explosiva. Eu sei que a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala de queima de combustível é o motor queimando a gasolina, o motor queimando o etanol, o motor queimando o GNV, que é o gás natural veicular. Só que esse combustível ele não queima sozinho, puro, não tem como. Para que ele seja queimado, é necessário que ocorra uma mistura explosiva. Vai misturar alguns elementos que então vão se tornar comburentes ou
carburantes, né? Porque o comburente, na verdade, é o ar. Vai se tornar queimável, vamos dizer assim. Essa mistura ela é composta de pelo menos 2 elementos. O combustível, seja ele o etanol ou a gasolina, mais ar. Não se esqueçam disso. Mistura explosiva é a combinação desses 2 elementos aqui, ó. Mistura-se o combustível com o ar, isso vira mistura explosiva e vai para dentro do motor para ser queimada. Ar e combustível, essa é a resposta. Questão sobre normas de circulação. Para realizar uma conversão, conversão é mudar de direção para a esquerda ou para a direita. Nesse caso, a conversão é a esquerda. Em uma via de mão única, sem acostamento, o condutor deve deslocar o veículo. Então, vamos desenhar aqui. Eu tenho uma entrada aqui, né? Deixa eu só desmanchar esse risco aqui para não atrapalhar a gente. Aqui. Ok. Eu tenho essa entrada aqui. Peguei o pincel errado. Aqui. Beleza. Eu tenho aqui o pontilhado no meio da pista. Ok. Não tem acostamento. Isso aqui vai ser a calçada. Isso aqui também é calçada. E eu estou no meu veículo bem vindo aqui, ó. Eu quero entrar aqui, à esquerda. Eu quero conversão à esquerda em via de mão única, ou seja, aqui vai e aqui também vai carro. Nas 2 faixas de trânsito, o sentido é único. Se fosse mão dupla, seria uma faixa indo, outra vindo, né, gente? Então, faixa, ó, mão única, as 2 faixas na mesma direção. Esse veículo aqui quer entrar à esquerda. Como é que ele deve se posicionar? Aqui na letra A diz totalmente na faixa esquerda da pista. Ou seja, eu tenho que chegar e ficar aqui assim. Eu tenho que julgar o veículo para a esquerda aqui, né? Vindo nessa posição para chegar aqui e fazer a manobra. É essa a maneira correta de fazer essa conversão? É. E eu vou explicar por quê. Porque a regra básica para fazer conversão é se aproximar o máximo possível do lado que você quer virar. E essa regra ela só vale para vias sem acostamento, tá bom? Guardaram isso? Se a via tiver acostamento, esquece a regra. Você vai para o acostamento da direita e faz a sua manobra, seja para a direita, para a esquerda, onde for. Vou repetir. Se a via tem acostamento, a manobra tem que ser feita utilizando o acostamento da direita. Essa é a regra base. Se a via tem acostamento, a manobra, seja ela para a esquerda ou para a direita, tem que ser feita utilizando o acostamento da direita. Ponto. Mas aqui fala que não tem acostamento, então eu vou para aquela segunda regrinha, que é me aproximar o máximo possível do lado que eu quero virar. Eu quero ir para que lado? Para a esquerda, então eu tenho que ir para a esquerda. E aqui fala totalmente, que é exatamente o que o veículo fez. Ó. Foi totalmente para a esquerda. Não tem como ele vir mais para a esquerda, vai pegar aqui a calçada, né? E fez a manobra. Essa aqui está certinha. Vamos ver as outras, por que está errado? Ó, porque está mandando ir para a direita. Não tem como. Ó, não tem acostamento? Então a regra é simples. Você tem que se aproximar o máximo possível do lado que você quer virar. Se você quer virar para a esquerda, como é que você vai se aproximar da direita? Não tem como. E para a esquerda, beleza, alinhando com o centro do cruzamento. Centro do cruzamento é essa linha central aqui, ó. Até seria se a via fosse de mão dupla, que aí eu ia chegar só até aqui, ó. Porque eu estaria preocupado em não atingir a contramão. Mas como não tem contramão, eu não preciso me preocupar em deslocar só até o centro da pista. Eu posso, aliás, eu devo deslocar totalmente à esquerda, conforme fez esse veículo. Então aqui está alinhando com o centro, não, está errado. E para o acostamento, não tem acostamento, como é que eu vou para o acostamento? Não tem acostamento. Beleza? Então letra A aí é a resposta. Reveja essa questão, que é para você definitivamente entender esse lance aí de conversão à esquerda, à direita, e não errar isso em prova, porque sempre cai essa questão em prova. Questões sobre mecânica. Para reduzir o consumo de combustível. Eu quero reduzir o consumo de combustível. E também reduzir o consumo de combustível e também a poluição do meio ambiente. É indispensável manter o sistema de arrefecimento regulado. O sistema de arrefecimento
é o que cuida ali de controlar a temperatura do motor. Pode até ser que um sistema de arrefecimento desregulado interfira na queima de combustível. Não estou falando que interfere, tá? Pode ser que tenha alguma interferência mínima. E isso vai aqui alterar assim, o consumo de combustível e a poluição. Mas indispensável, não me vem à cabeça a questão de arrefecimento ser o motivo chave principal para reduzir o consumo de combustível e também poluição. Vou colocar aqui um meio certo. Manter o sistema de lubrificação regulado, a mesma coisa. Eu penso que se qualquer sistema do veículo não está funcionando 100%, pode ser que ele interfira assim, na poluição e no consumo de combustível. Mas diretamente não vejo isso. Sistema de transmissão, que é o que leva a força gerada do motor até as rodas. Isso aqui eu não vejo nenhuma relação. Eu já eliminaria ele. Manter o sistema de alimentação. Aqui, ó. Alimentação é o que lida com o combustível do veículo. Vocês acham, pensem comigo, se o sistema de alimentação não estiver funcionando 100%, isso vai interferir no consumo de combustível? Claro, é o sistema próprio que lida com combustível. É ele que lida com combustível. Então isso aqui é um certo completo, não é um certo por meio, assim, que tem aquela interferência indireta. Então a gente precisa aprender a fazer essa análise da questão na hora da prova, porque às vezes um sistema pode até ter, igual aconteceu aqui, uma resposta pode até ter uma ligação indireta com a resposta. Mas resposta completona, direta, incontestável, você tem que achar ela. Achei aqui, ó. Pronto. Combustível, meu amigo, quem lida com ele é o sistema de alimentação. Acabou. Letra D. Questão sobre direção defensiva que diz, para reduzir o desgaste físico. Nós estamos falando aqui de desgaste do motorista, tá? Para reduzir o desgaste físico ao dirigir por uma longa viagem, é recomendável que o condutor ajuste o encosto do banco mais próximo de um ângulo de 45 graus. Aí lascou, né? A galera que fugiu da aula lá de geometria plana. Mas eu vou ajudar vocês aqui, tá? Ajuste o encosto do banco no ângulo de 90 graus. Quer dizer, tem que ser exatamente a 90 graus. Ajuste o encosto do banco no ângulo entre 100 e 120 graus. 100 e 120. Nessa variação aqui. O ajuste o encosto do banco no ângulo maior que 120 graus. Então vamos lá. Você pode decorar a resposta, tá? Se você não quiser entender, você pode simplesmente decorar. A posição recomendável para ajustar o encosto do banco é essa aqui, ó, entre 100 e 120 graus. Agora, você quer saber como é que é isso? Vem cá. Vou desenhar aqui um ângulo de 90 graus. 90 graus, pega um círculo aqui, ó, e faz uma cruz no meio dele. Ok? Quando eu faço uma cruz no meio de um círculo, eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Ó, aqui está a cruz. Nesse quadrante aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Vão ter uma aula de geometria plana aqui agora, hein? Nesse quadrante aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Nesse aqui também, um ângulo de 90 graus. E nesse aqui também. Então vamos imaginar que isso aqui seja o encosto do banco, ó. Se eu pegar e colocar o banco retinho assim, ó, eu estou formando aqui um ângulo de 90 graus, que é exatamente isso aqui, não é? Ó, confere isso aqui, ó. Isso aqui é confortável para dirigir? Imagina você dirigindo com o encosto do banco retinho assim para cima. Isso é confortável? Não é. Então, de 90 graus, está fora. O que seria adequado aqui? Eu deitar esse encosto um pouquinho, né? Vamos pegar uma outra cor de caneta aqui só para ajudar. Se eu deitar esse encosto um pouquinho, eu estou aumentando o ângulo dele. Se isso aqui é 90, deixa eu só escrever com a cor da borracha certa aqui. Deixa assim mesmo, com verde. Se isso aqui é 90, esse mais deitado um pouquinho vai ser 100, que eu aumentei um pouquinho o ângulo. Podendo aumentar até um pouco mais. Vamos colocar um azul aqui agora, ó. Posso aumentar até um pouco mais. Seria aqui uns 120. Gente, pode parecer que esse azul que está muito deitado, realmente ele até esteja,
Mas é porque, obviamente, eu não estou fazendo o desenho exatamente no ângulo de 120, né? Que é para não ficar embolado aqui, eu tive que abrir um pouco. Mas entendam que o 100, entre 100 e 120, é um pouquinho mais deitado que o 90. O 90 é aqui. O 100 é um pouquinho mais deitado, o 120 é um pouquinho mais. Tá bom? Diríamos assim que, não tanto igual está aqui, né? Mas vamos imaginar que no lugar do 100 aqui seria o 120 e entre o 90 e o 100 aqui a gente teria o 100, ó. Entre 90 e o 120 teria o 100. Seria uma inclinação mais ou menos assim. Vamos lá, vamos desenhar aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui seja um 100 e isso aqui seja um 120. Agora ficou legal, não ficou? Se deitar mais do que 120, que é o que está dizendo aqui, ó, ajuste o encosto no ângulo maior que 120. Vai ficar deitado demais, isso é perigoso. Até, no caso de uma colisão, você escorregar por baixo do cinto ali. Então, isso aqui não é adequado, tá? Se colocar no ângulo de 45 graus, não tem a menor chance. 45 graus é metade de 90. Imagina, se isso aqui é 90, 45 graus seria o banco assim, ó. Imagina você num banco assim, ó. Como é que você vai dirigir? Sentado aqui no meio. Não tem como. Tá bom? Então, sem chance. 90 seria ele retinho. 100 seria um pouquinho inclinado. 120 um pouquinho mais inclinado. Então, isso aqui é o adequado. Entre 100 e 120. Anote isso aí, memorize. E para quem teve o cuidado de prestar atenção na explicação, já entendeu que o que é um ângulo de 110 e 120 graus, que é um pouquinho mais inclinado do que o normal. Resposta C aí. Questão aqui sobre processo de habilitação. O exame de direção veicular para a categoria D deverá ser realizado num veículo de passageiro ou de carga? Passageiro ou de carga? Bom, categoria D para carregar muitas pessoas, não é? Um ônibus. Então, eu vou optar aqui pelo veículo de passageiro. Já vou eliminar esses que falam de carga. Com capacidade mínima de 8 lugares ou 20 lugares? Bom, eu aprendi que a categoria D me dá a possibilidade de dirigir um veículo que tenha mais de 8 lugares. E por isso, algumas pessoas podem ter respondido letra A, só que errou. Porque a categoria D te dá a possibilidade de dirigir um veículo de mais de 8 lugares. Mas para exame, você não pode fazer no menor veículo possível. Então ele tem que ter, no mínimo, 20 lugares. Essa é a resposta. Questões sobre normas de circulação. Para serem utilizados nas vias, os veículos deverão obedecer aos limites de peso e tamanho, porque dimensão é tamanho, né? Comprimento, largura, altura, estabelecido por quem? Quem é que estabelece esse peso e dimensão? É o Código de Trânsito? Não. O Código de Trânsito jogou isso para cima de algum órgão aí do Sistema Nacional de Trânsito. Só, regulamenta isso aí para mim. Quem é? Seria o CETRAN, o CONTRAN, o DETRAN ou o DER. Esses dois últimos aqui são órgãos executivos. Então, eles não normatizam nada. Esses dois aqui são órgãos normativos. Opa, então eu sei que é um desses dois. Só que não pode ser o CETRAN, porque o CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito. Imagina um CETRAN, o CETRAN de São Paulo, por exemplo, regulamentando os pesos e dimensões dos veículos que vão circular em São Paulo. E esses pesos e dimensões só valeriam para São Paulo. Quando esse caminhão, essa carreta, esse ônibus, esse automóvel precisar de sair de São Paulo, dirigir em outro estado. E pode, né? Lógico, você já deve ter viajado aí com o carro da sua família para outros estados. Como é que ia funcionar? Então não tem como, né? Para estabelecer esse peso e dimensões para o veículo, tem que ser alguma coisa que seja normatizada em âmbito federal, nacional. Aí o Conselho Nacional, ON de Nacional de Trânsito, é o órgão que vai fazer essa função. Então anote aí, para serem utilizados nas vias, os veículos deverão obedecer aos limites de peso e dimensões estabelecidos ou normatizados por quem? Pelo Conselho Nacional de Trânsito, letra B, a resposta.